Canal Busologia Explorer Brasil, boletim rodoviário, edição extraordinária, urgente, notícia urgente, trazendo aqui o nosso plantão extraordinário do nosso boletim rodoviário do canal Busologia Explorer Brasil, trazendo aqui informações para você a respeito de um acidente ônibus tomba na BR-251 em Minas Gerais, deixando mortos e feridos desse domingo, dia 8 de março de 2026, aqui mais uma edição, essa edição extraordinária e urgente do nosso boletim rodoviário do canal Busologia Explorer Brasil, trazendo aqui mais detalhes dessa tragédia acontecida hoje no estado de Minas Gerais. Um ônibus interestadual que fazia a viagem entre São Paulo e Pernambuco se envolveu em um grave acidente na manhã deste domingo, dia 8 de março, na BR-251, a rodovia da morte, no município de Grão-Mogol, em Minas Gerais, no norte, mais precisamente no norte de Minas Gerais. O veículo tombou a margens da rodovia e deixou 2 pessoas mortas, além de pelo menos 10 feridos. Segundo informações do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, o coletivo transportava aproximadamente 50 ocupantes, entre eles estavam 47 passageiros, 2 motoristas e um ajudante. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, o ônibus já estava fora da pista e tombado. Os bombeiros realizaram a sinalização da rodovia, adotaram as medidas preventivas para reduzir os riscos de incêndio ou explosão, e a operação de socorro mobilizou 3 viaturas do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, um helicóptero, 3 viaturas da Polícia Rodoviária Federal e 5 ambulâncias do SAMU. As equipes médicas foram deslocadas das cidades de Francisco Sá, em Minas Gerais, Fruta de Leite, Minas Gerais, Cristália, Minas Gerais, Riacho dos Baixados, também em Minas, e Montes Claros. Entre os feridos, o caso considerado mais grave é o do idoso de 79 anos, que apresentava trauma na cabeça, lesões do tórax, fratura exposta no braço. Ele foi transportado de helicóptero para a Santa Casa de Montes Claros. As demais vítimas, entre elas 3 idosas e uma criança, foram socorridas e levadas para uma unidade de saúde do município de Francisco Sá. De acordo com informações relacionadas à viagem, alguns dos passageiros seriam moradores de cidades do interior de Alagoas, entre elas Delmiro Gouveia, Inhapi, Mata Grande. O acidente ocorreu em um trecho conhecido pela periculosidade na região de Serra de Francisco Sá. As circunstâncias que provocaram o tombamento do ônibus ainda serão investigadas pelas autoridades. Após o ocorrido, a empresa responsável pelo veículo, Neném Turismo, divulgou um comunicado oficial sobre o acidente. A Neném Turismo manifesta profundo pesar pelo acidente ocorrido nesta data envolvendo um de seus veículos. Desde o primeiro momento em que tomou conhecimento do ocorrido, a empresa mobilizou sua equipe para acompanhar a situação de perto e prestar toda a assistência necessária aos passageiros e aos seus familiares, oferecendo apoio e suporte nesse momento de grande sensibilidade. A Neném Turismo está em contato com as autoridades competentes e estará dando todo apoio integralmente com a apuração dos fatos e a conclusão das investigações para o completo esclarecimento das circunstâncias do ocorrido. Nesse momento de dor, a empresa se solidariza com todas as vítimas e suas famílias, reafirmando seu compromisso com a segurança, a responsabilidade e o respeito à vida. Novas informações serão divulgadas assim que confirmadas pelos órgãos responsáveis, informou a Neném Turismo. Então tá aí, gente, uma tragédia, né, ocorrida no dia de hoje. É sempre uma grande tragédia, né? Tivemos aí 2 óbitos e aproximadamente 10 feridos. Então realmente mais uma tragédia envolvendo aí os ônibus clandestinos, né? Os ônibus que não fazem o transporte regular de passageiros, que não têm, digamos assim, a regulamentação. Então realmente é um grande perigo, né? Esses ônibus piratas aí realmente estão causando grandes prejuízos, não só as empresas regulares, né, que fazem esse tipo de transporte, que aí são fiscalizadas, são regulamentadas, pagam imposto. Então é uma concorrência totalmente desleal, né? A gente vê aí vários ônibus da Gontijo, principalmente a Gontijo, né, que faz muitas linhas aqui do Nordeste para o Sudeste,
E a gente vê que muitas vezes os ônibus rodam vazios, né? Quase com poucos passageiros. E ao inverso disso, quando a gente passa em uma agência de ônibus clandestino, aí a gente vê eles vão lotados, né? Tanto de mercadoria, de encomendas, como de passageiros. Então é uma coisa, os ônibus andam realmente totalmente entupido de gente, que a gente vê que é o mercado clandestino de passageiros, não é? Que transportam aí do Nordeste para o Sudeste, para São Paulo, para Rio. Então a gente vê que é uma coisa muito rentável, que o pessoal está ganhando muito dinheiro aí com essas empresas aí clandestinas aí, e que eu digo até clandestinas no sentido de não serem regulamentadas pela NTT, né, de não terem essas permissões aí. Então eu não sei como é que o governo faz vista grossa para esse tipo de transporte irregular, que oferece tantos riscos aí aos passageiros, né, a tantas pessoas que se utilizam desse serviço. Porque aí encontram aí uma passagem mais barata, né, dentro de uma concorrência totalmente desleal. Então eles vendem passagem muito mais barata do que as empresas regulares, né, como por exemplo a Gontijo, Itapemirim e outras empresas aí que fazem esse trajeto. Então realmente é uma concorrência desleal e um mercado muito arriscado, né? Já que eles viajam aí com duplas e aí fazem revezamento. Muitas vezes o motorista vai dormindo ali na cadeira do passageiro ali e aí faz o revezamento, não tem o devido repouso, né? Tem outra questão muito preocupante, que é a questão da manutenção dos veículos, porque realmente é uma alta rotatividade. Então eles têm prazo para voltar, prazo para retornar, e assim a gente vê que deixa muito a desejar, né? A gente vê desejar porque eles têm um pouco número de veículos e esses veículos não podem parar, e muitas vezes eles permanecem rodando mesmo necessitando de manutenção. Isso é claro e evidente, né? A gente percebe isso tranquilamente aí, né? Quem anda desses tipos de transporte, e até mesmo quem testemunha ali, presencia, vê a movimentação, a gente vê que realmente é algo que deixa a desejar. Então, eu acho que tá aí, a tragédia aconteceu, né? Nossa solidariedade, o canal Busologia Explorer Brasil presta toda a sua solidariedade aos familiares dessas duas vítimas fatais que perderam suas vidas aí nessa tragédia, e também para com os feridos, e realmente a gente se solidariza, né? Aí, afinal, quem saiu no prejuízo maior foi os familiares dessas pessoas que faleceram. Então tá aí, esperamos aí a pronta recuperação dos feridos e que realmente seja feita uma apuração investigativa sobre todos os detalhes desse acidente, a questão da perícia, na questão do veículo, para ver se houve falha mecânica, falha de manutenção, ou se houve falha humana. Então realmente é um perigo muito grande, tá certo? Então para você que utiliza esse tipo de transporte aí, você está correndo um sério risco. Você está correndo um sério risco, né? A gente já viu muitas denúncias aí de que muitas vezes a troca de motorista se dá com o veículo em movimento, né? Então o camarada tá ali dormindo na poltrona do passageiro, aí, ó, chegou a tua hora, vem me render aqui. Aí o cara vai lá, já passa a direção pro outro cara, em movimento, né? Então a gente já viu vários registros aí de denúncias, vídeos, reportagens televisivas denunciando esse tipo de prática. A gente não sabe se foi o caso, né? Se é o caso dessa empresa, mas assim a gente já viu vários históricos aí com relação a isso, né? E a questão da pressão, a pressão em cima dos motoristas que são pressionados a cumprir horários, enfim. Então é uma série de fatores, né? Lógico que aqui a gente não está afirmando nada, estamos apenas levantando algumas hipóteses diante de casos já acontecidos, e o que o que a gente vê no cotidiano aí realmente são isso. São ônibus totalmente apilados de passageiros, de cargas, de encomendas, de bagagem, e a gente se pergunta, né? Será que realmente essas empresas realmente estão dando manutenção, estão dando a devida atenção, estão dando essa questão da carga horária dos motoristas? Tudo isso precisa ser investigado, né? Tudo isso precisa ser investigado, mas assim, até que se prove ao contrário, né? Ninguém ainda, não temos culpados, né? Eu acho que no decorrer das investigações é que realmente vai se constatar realmente de quem foi, se houve falha mecânica, falha humana, e detectar realmente aí o que realmente gerou, e com certeza a punição aos responsáveis, porque afinal de contas duas vidas foram perdidas, né? Então é lamentável, e a gente traz esse boletim rodoviário extraordinário aí com essa notícia triste, né? Mas necessária, né? Então esse transporte que faz aí de São Paulo para o Nordeste realmente é algo que precisa ser
rigorosamente fiscalizado aí pelas autoridades competentes, né? O DENIT, a ANTT, estão fazendo vista grossa para isso aí que a gente está vendo. A gente passa nas agências aí, realmente são lotados, não encontra vaga, entendeu? Então os ônibus realmente saem atolados de pessoas, de mercadorias, de bagagens, e fora isso que é a concorrência desleal. Então eu acho que é uma situação muito preocupante que realmente inspira cuidados e muitas tragédias dessas poderiam ser evitadas, né? E ultimamente tem acontecido várias tragédias relacionadas a esse tipo de transporte. Então acho que as autoridades, a culpa também é das autoridades que não regulamentam, que não fiscalizam, e com certeza existe aí um conjunto de culpados aí nisso tudo, certo? Não é só a questão da empresa, não é só a questão do profissional, seu falha humana, né? Mas também da questão governamental, que não existe fiscalização nenhuma nesse tipo de transporte. Então fica a cobrança aí às autoridades que realmente se empenhem em regulamentar esse tipo de transporte e para fazer as exigências normais relacionadas à segurança, manutenção, enfim. Então eu acho que fica aí essa denúncia e que realmente que a gente possa fazer isso, né? Que a coisa possa acontecer para que mais vidas sejam poupadas, mais famílias sejam poupadas de tanto sofrimento aí diante de uma tragédia. Então fica aí o nosso desabafo e também a nossa solidariedade a todas as famílias. E aí desde já eu quero pedir a você que se considere aí se inscrever no nosso canal, Busologia Explorer Brasil, para que você possa poder acompanhar mais edições do nosso boletim rodoviário e também acompanhar as nossas gravações, as nossas movimentações e contribuir aí com o crescimento do canal. Grande abraço e até o próximo boletim rodoviário, canal Busologia Explorer Brasil.